Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pega um Café. E o assunto de hoje é, mais uma vez, intercâmbio. E dessa vez para um destino que eu sei que muita gente tem curiosidade e interesse em conhecer, que é a Irlanda. E para conversar sobre isso com a gente, eu convidei a Manu Fernandes, que tem compartilhado muito sobre a experiência dela nesse país, tem compartilhado também muito conteúdo sobre intercâmbio no Instagram. Manu, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que é bem doida, né? A experiência do intercâmbio. Coloca doida nisso, né? O Meu, meu intercâmbio foi de curta duração. Imagina o teu, que tu ficou um bom tempo na Irlanda, deve ter vivido muitas experiências e tem sim, muita coisa para compartilhar, né? sim. Eu fui para Irlanda achando que ia ficar só 8 meses, né? A verdade que eu contei para os meus pais é que eu ficaria 8 meses. Mas quando eu pisei na Ilha Esmeralda, que como a gente chama carinhosamente a Irlanda, eu pensei já que 8 meses não seria o suficiente. Mas eu não imaginava que eu ia ficar 2 anos e meio, né? Um mês pra mim, assim, passou muito rápido e voltei assim, nossa, mas já foi, já passou. Eu gosto de dizer que o tempo durante o intercâmbio ele passa diferente. É muito louco, é muito intenso, é muito rápido. Tu fecha o olho, abre, já passou 3 meses. Muita coisa acontece, é tudo muito, muito, sabe? Parece que a gente tá assistindo um grande seriado naquele tipo ir mais rápido para passar a cena, porque passa muito rápido o tempo. Eu disse que talvez eu tenha vivido. Como que eu vou dizer? Mas acho que vivi meses em um mês, assim, de tanta coisa que eu fiz. Eu queria aproveitar ao máximo, conheci muitas cidades, países diferentes e talvez. Acho que isso é o mais legal, né? Tu ter essa oportunidade de conhecer outras culturas, outras pessoas e viver algo totalmente diferente. Com certeza. Quando a gente está no intercâmbio, eu brinco que é o poderoso chefão, né? Porque, claro que a gente pode fazer várias coisas aqui dentro do nosso país, que a gente pode conhecer outras culturas, inclusive do nosso próprio país, mas quando a gente está num lugar que o clima é diferente, o idioma é diferente, a cultura é totalmente diferente, é como se fosse o poderoso chefão do videogame, onde a gente tem que quebrar as nossas barreiras de muitas formas e tudo por nós mesmos, assim, né? Por exemplo, quando eu fui pro intercâmbio, foi a primeira vez que eu saí de casa, né? Até então eu morava com os meus pais. Então foi ali que eu cortei o cordão umbilical, né? Comecei a cortar, sair dessa bolha, dessa zona de conforto, né? Que a gente cria dentro da casa dos nossos pais. Então, foram muitas coisas pela primeira vez, resolvendo problema, tipo, aprendendo novas coisas, lidando com pessoas. Então, é uma coisa que é o poderoso chefão mesmo, assim. A gente se vê em cada lugar, a gente se coloca em cada situação que a gente pensa, meu Deus, só pode, assim, Deus na casa mesmo. E tem que aprender muita coisa mesmo, né? Eu lembro que eu reaprendi a pegar ônibus, eu reaprendi a ir na rua, ir no mercado, porque as coisas são diferentes. Até o Sim, comportamento das pessoas é diferente, né? é muito. Por exemplo, não na Irlanda, né? Mas ano passado eu fui para a Alemanha. E a Alemanha, os alemães, pelo menos em Berlim, são muito silenciosos. Então, assim, eu lembro de estar no trem e eu, tipo, tinha cuidado de como eu ia pegar as coisas dentro da minha bolsa, porque, tipo, o silêncio era tanto que eu pensava, meu Deus, se eu deixar alguma caneta cair, todo mundo vai reparar que eu não sou daqui, sabe? Então, é muito louco. Eu acho que uma das grandes mágicas de fazer o intercâmbio, de viajar, é realmente você se ver nesse mistério que é a vida, né? Esse mistério que é o novo. Eu, por muito tempo, fui resistente à mudança. Por muito tempo, eu era tipo assim, não quero mudar, o novo me assusta e eu corria de mudança. Mas no intercâmbio eu aprendi que as mudanças elas podem ser muito gostosas, que elas podem ser muito boas. Às vezes vai ser ruim, né? Não adianta, nem tudo é perfeito, nem tudo a gente fica bem. Mas foi no intercâmbio que eu aprendi a ser mais flexível com as mudanças, e enxergar aí nesse novo, nessa coisa que eu nunca vivi, que eu nunca
que eu não sei como é que funciona, uma certa mágica e esse mistério, sabe? Eu concordo, assim, plenamente. Eu ia citar uma das diferenças que eu notei foi quando eu ia no comércio querer comprar alguma coisa, né? Aqui as pessoas vêm e te atacam pra vender. E lá é um custo, não que é um custo, mas eles não vão te atacar e vão te respeitar pra que você compre no seu tempo, né? Ninguém vai te atacar enquanto você tá escolhendo alguma coisa. Então, depende, pra onde você foi? Eu fui pra Inglaterra. Eu nunca fui pra Inglaterra, entendeu? Tipo assim, eu acho que na Inglaterra a sensação que eu tenho é que eles são muito polite, né? Que eles são São. muito assim. Na Irlanda você tem um mix de culturas muito grande, né? E Dublin é muito pequenininho. Gente, assim, ó, a Irlanda é do tamanho de Santa Catarina. Então, assim, mesmo Dublin sendo a capital, já é uma coisa muito pequena. Eu brincava que era o interior da Europa, porque assim, dá pra fazer tudo a pé, mesmo na grande capital, né, de Dublin. E aí, lá, não sei se por ter esse mix de cultura, você é abordado na rua dependendo de onde você tá, sabe? Ou, por exemplo, o que acontece muito em alguns lugares que se vai a turista é a pessoa da pulseirinha. Não sei se você já passou por isso. Não, eu fui pra Oxford. Também é uma cidade muito pequena, assim, embora grande, sendo muito conhecida por causa da universidade, mas ela é uma cidade muito pequena e a parte, assim, dos turistas mesmo é um centro muito pequeno também. Então, essa parte eu não vivi. Não, é porque assim, na Europa tem uma cultura em geral da galera da pulseirinha. Sim. A galera da pulseirinha, ela vem, enfia uma pulseira no seu braço, conta uma história triste, tu quase tá falando, leva todo o meu dinheiro, e aí depois eles falam que é presente, no fim não é presente. Te cobra. Nossa! Tanto que quando eu tô viajando, principalmente sozinha, eu deixo meu braço aqui, ó, pra ninguém enfiar uma pulseirinha sem querer, entendeu? Com certeza, né? Tem que se cuidar. Isso é uma das coisas que também falo, né? Sobre viajar sozinha. Eu tinha uma barreira antes de ir pra Europa sozinha, sair conhecendo outros países sozinha mesmo, assim, sem ninguém do meu lado. Mas eu sempre digo que é seguro, mas desde que você também seja esperta, né? Fique de olho, vê onde você vai, não se meter em locais que não deve. Sim, é muito louco, porque eu, como criadora de conteúdo, as pessoas vêm tirar muitas dúvidas, né? Super natural. E aí, hoje mesmo, eu respondi na caixinha de perguntas, porque uma das seguidoras perguntou: é tranquilo Paris à noite? Aí eu respondi: tranquilo é muito forte. Sendo uma mulher viajando sozinha, nunca é tranquilo. A gente está sempre no estado de alerta, não adianta. A gente pode ir para a cidade com o índice de segurança maior do mundo. A gente está em estado de alerta. Então a gente tem as nossas técnicas, né? Porque assim, eu crio na minha cabeça várias técnicas. Por exemplo, uma delas é parecer o menos turista possível. Então, eu estudo tudo e mais um pouco do roteiro para não ter que ficar pegando Google Maps e tudo mais. Eu fecho a cara, não dou sorriso para ninguém. Quem vê acha que eu sou até antipática, sendo que eu não sou. Eu sou tipo um Golden Retriever na rua, sabe? Sai meio assim. Mas quando eu tô sozinha, eu fico assim, tipo, cara fechada, né? Às vezes até, tipo, olho feio para as pessoas que estão encarando, porque é instinto de segurança, né? Com certeza. E nós, como brasileiras, já levamos isso, acho que um pouco com a gente, né? Eu acho que tá, né? A gente aprende. Eu fui pra São Paulo esses tempos. Eu moro em Camboriú, uma cidade muito pequena aqui de Santa Catarina, né? Que eu brinco, tem cavalo na minha janela às vezes, sabe? Então, eu fui pra São Paulo. Eu sou de São Paulo. Na teoria, meu sangue é paulista. Aí eu cheguei em São Paulo, eu pensei, meu Deus, eu virei a garota do interior. Porque, assim, tanta coisa acontecendo naquela cidade que eu, tipo, tive que reviver todos os meus estados de alerta. Por exemplo, na minha cidade, eu ando com meu celular, né? Tipo, passeando pela rua, toda feliz, faceira. E em São Paulo, nem se eu quisesse eu poderia, porque as pessoas me paravam na rua para falar: aqui roubam o celular, guarda o celular. Então, o estado de alerta, ele já vira um estado de pânico, né? Porque a gente fica desesperado, a gente fica com medo. O celular é meu fruto de trabalho, né? Com certeza. Para pagar minhas contas. Então, assim, eu cuido tal qual o meu filho, porque
dos 2 empregos que eu tenho, sou uma mulher de 2 empregos, os 2 eu preciso do celular, então é uma coisa que eu cuido muito. Manu, a gente já começou esse podcast engatando na conversa e nem pedi pra tu se apresentar, contar pro pessoal quem você é, né? Pra quem não te conhece. Não, tranquilo. O meu ascendente é gêmeos, então falar é comigo, sabe? Deu a liberdade, eu engato primeiro, só vou. Mas eu sou a Manuela Fernandes, como eu disse, né? Sou paulista, mas atualmente eu moro em Santa Catarina. Sempre sonhei em fazer intercâmbio desde criança, sabia que ia ter que se planejar por um tempo, me planejei por 3 anos, embarquei para Dublin em novembro de 2018, achando que ia ficar só 8 meses, fiquei 2 meses e meio, passei um um momento bem grande nessa decisão de volta para o Brasil, porque a gente é ensinado, né, que voltar é fracasso, mas na verdade a gente precisa de mais coragem para voltar do que para ir. E voltei para o Brasil, aí voltei em abril de 2021, no ápice da pandemia brasileira, fiquei desesperada, né? Muitas coisas eu tive que reaprender, porque eu estava vendo uma realidade totalmente diferente, falando de tempos de pandemia, onde a Irlanda passou aí uma quarentena de mais de um ano, né? Eu fiquei praticamente um ano só indo para mercado e parques até 3 quilômetros de casa. Eu cheguei aqui numa loucura, tive que reaprender assim, esse ritmo brasileiro bem doido. E aí, ano passado, em 2020, a gente tá em 2023? 2023. Né? Em 2022, eu fiz uma Eurotrip por 42 dias para viajar um pouco aí para Europa, que foi bem bacana também. E desde a Irlanda, em 2018, eu comecei a criar conteúdos na internet. Mas a minha veia aí de criador de conteúdo, ela é antiga, né? Meu pai é jornalista, minha mãe é web designer, então a gente trabalha aí com internet há muito tempo. Eu trabalho na empresa nossa há 12 anos. Então, tive blog, fotolog, tudo que a gente possa imaginar. Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho meus 29, né? 32. Ah, então você conhece o fotolog. Tive muito fotolog, muito blog. Eu crio conteúdo na internet assim desde dos anos 2010, eu acho. Falando, entendeu? Blogspot, tudo. E aí o Instagram, ele vem como uma ferramenta que facilita muito a comunicação. Eu gosto sempre de falar que o meu perfil no Instagram é um canal de comunicação. Não é só onde eu compartilho o diário da minha vida, né? Mesmo que eu compartilhe 5%, mas é um canal onde a gente consegue ter uma troca muito legal com as pessoas, como, por exemplo, esse convite para o podcast. Eu recebi por causa do Instagram, né? Por causa dessa comunicação que eu tenho. Então, o meu intuito, ai gente, às vezes eu me confundo com palavras, tá? Mas a minha maior razão de fazer o Instagram é justamente criar essa comunidade de comunicação, onde a gente possa se ajudar, se auxiliar em assuntos relacionados à viagem, mas todas as vertentes que são gigantes de cada um, mas também de criar algo que seja útil para alguém, porque eu acho que se a gente pode ajudar, nem que for um detalhe num planejamento de viagem, de intercâmbio, de vida, o que for, eu já estou muito feliz, né? Então é mais isso, assim. Engatei aqui. E a gente pode dizer que muita gente ainda tem muita dúvida sobre esse assunto, né? E muito receio também. Socorro, caiu tudo aqui. Eu trabalhei por algum tempo como consultora de intercâmbio e muitos pais, né, têm receios de mandar os filhos, muitos adultos têm receio de, sei lá, encontrar muitos adolescentes ou ter que abandonar a vida aqui para poder fazer o intercâmbio. Como que tu sente isso entre os teus seguidores? É muito doido. Tem gente que vem de casa para fazer intercâmbio. É uma mudança de vida. Não adianta. O intercâmbio é uma mudança de vida. É assim, quando a gente é criador de conteúdo, quando a gente é um comunicador na internet, ou mesmo, sei lá, na vida, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre as nossas falas, né? Porque a gente não tem controle de como atinge o outro lado. Por mais que a nossa intenção seja sempre a melhor e baseado na nossa história. Mas as pessoas me perguntam, por exemplo, se vale a pena fazer intercâmbio. E eu falo que essa resposta não é minha, é a pessoa que tem que estudar todas as informações e definir, porque o intercâmbio é uma mudança de vida. A gente não pode colocar no outro o controle da nossa mudança. Então, eu vejo muito que para os meus seguidores, como o meu conteúdo é muito focado principalmente em planejamento do intercâmbio, não é só sobre o destino, mas
Gente, o intercâmbio ele não se decide da noite pro dia. São pouquíssimos os casos que as pessoas acordam e falam: vou para Irlanda, tem todo o dinheiro e embarcam um mês depois. São quase 40 mil reais de investimento. E isso às vezes para um mês, né? Que se tu vai ficar muito mais, tem que se planejar, ver como que vai trabalhar, conseguir se manter por lá, né? Exatamente. No meu caso, esse investimento foi um mês de intercâmbio. Sim, exatamente. Tipo assim, ó, por exemplo, para 8 meses, dando ali um breve resumo para a galera que está nos escutando, o intercâmbio na Irlanda ele funciona normalmente da seguinte maneira: as pessoas vão para intercâmbio de inglês, de estudo e trabalho, onde você contrata um pacote de 8 meses. E aí você tem a possibilidade de renovar 2 vezes, totalizando aí 2 anos como intercambista de inglês. Nisso você tem permissão de trabalhar. Então, por isso que a Irlanda é um dos destinos aí mais procurados para fazer intercâmbio, porque você pode trabalhar lá e ganhar em euro e, de certa maneira, pagar o seu investimento e ainda fazer uma grana e tudo mais. E aí, só que a gente tem algumas regrinhas, né? Uma coisa que as pessoas se surpreendem muito é quando a gente fala da comprovação financeira. Quando você vai para a Irlanda, até o dia 30 de junho, você precisa comprovar 3 mil euros, né? A partir do dia 1º de julho de 2023, vai ser 4.200 euros, né? Que você precisa comprovar para o governo que você tem, para você conseguir o visto. Outro motivo que a galera busca muito a Irlanda é porque você tira o visto lá, né? Não é como os Estados Unidos, você tem que fazer antes, no Canadá, Austrália, Nova Zelândia. E da Irlanda, você entra com o visto provisório, que é o visto de turista, né? Que a gente tem, e lá você faz o visto e ter a documentação toda certinha, não tem como eles negarem, né? É muito raro, eu nunca conheci ninguém que teve o visto negado. Então, são muitas as vantagens de fazer intercâmbio na Irlanda. E para os meus seguidores, é uma mudança de vida, assim, tem gente que sai do trabalho, o meu público, a média de idade é de 24 a 35 anos, a maior parte, então são pessoas que já estão aí no mercado de trabalho, são pessoas que já se formaram, são pessoas que já têm família, às vezes já é casado, então é um público que realmente precisa decidir entre mudar de vida, assim, né? Quando a gente tem 18 anos, querendo ou não, a gente não tem muitos vínculos, né? Então, é um pouco mais fácil. Quando a gente começa a trabalhar, muitas vezes... É mais complicado. Então, quando a gente é mais velho, fica mais complicado a gente simplesmente deixar tudo para trás. Porque a partir do momento que você vai embarcar, você vai retornar outra pessoa. É muito difícil alguém retornar a mesma pessoa. E as coisas mudam muito. Meu Deus do céu. Inclusive, nos intercâmbios de curta duração, também é uma mudança de vida gigantesca quando volta, né? Volta com a mente mais aberta, volta com... Eu digo que volta com mais aceitação e empatia por outros tipos de vivências, né? Sim, exato. Eu acho que um dos meus maiores ensinamentos no intercâmbio foi realmente entender, assim, eu já tinha ideia, já tinha noção, mas quando a gente divide casa com outras pessoas, quando a gente, né, conhece tantas pessoas, porque é muito mais do que eu conheço, tipo, morando na minha cidade, porque todo mundo tá no mesmo barco, então todo mundo vai se conhecendo, é tudo muito intenso, mas o que eu mais aprendi, uma das coisas, né, foi justamente que cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória, né, cada um tem uma opinião, cada um formou essa opinião de um jeito diferente. Então, é uma coisa que eu aprendi bastante no meu intercâmbio, porque eu conheci não só pessoas de outros países, outros estados, mas também pessoas, às vezes, da mesma localidade, da mesma cidade, mas que tinham criações e vivências totalmente diferentes da minha. Então, no intercâmbio, eu entendo, né, tipo, as pessoas não tiveram a mesma criação que eu, as pessoas têm as suas próprias histórias, né, então, no intercâmbio que eu tive esse choque, assim, sabe? Porque até então, não que eu achava que todo mundo tivesse a mesma vida que eu, mas, de certa maneira, eu vivia na mesma bolha de amigos há muito tempo, então eu estava acostumada com aquelas histórias. Então, no intercâmbio, tu conhece uma caralhada de gente. E eu acho que é muito interessante realmente, tipo, viver em lugares que as coisas não sejam questões, sabe? Que simplesmente as pessoas estão ali vivendo. Em Berlim, por exemplo, tem um mix de roupa muito grande. As pessoas andam descalço na rua, tipo, faz parte da vida delas. As pessoas têm cabelo de todas as cores que você possa imaginar. As pessoas se vestem de todos os tipos que você possa imaginar. E ninguém tá olhando. É mágico. É mágico mesmo. Sabe? Eu pensei, cara, as pessoas não estão julgando nada. Que coisa maravilhosa, sabe? Tipo, cara, eu morei minha vida toda em Blumenau.
Blumenau é, assim, uma cabecinha bem fechadinha, né? Então, e aqui eles falam muito que a cabeça é fechada porque foram colonizados pelos alemães. Aí eu vou lá para Berlim e descubro que em Berlim as pessoas são, tipo, multiplurais e ninguém tá nem aí, ninguém tá julgando ninguém. Eu penso, mas cadê a colonização alemã? Não tô entendendo. Uma outra coisa que eu notei e voltei transformada também, não sei se tu notou durante esse teu tempo, durante o intercâmbio ou durante tua visita à Europa, mas que as pessoas lá, elas têm um outro estilo de vida, elas talvez não liguem tanto pra aparência ou pra roupa ser de marca ou não, e elas trabalham para viver e não vivem para trabalhar. É muito legal isso. Na Irlanda, por exemplo, é, as pessoas, quando dá sol, a Irlanda é um país que chove 263 dias por ano, tá? Então, de 365 é bastante. Então, as pessoas lá, elas valorizam muito o sol. Quando dá dia de sol, as pessoas pegam folga no trabalho e elas vão pro parque aproveitar, pegar sol, fazer piquenique. E aí, uma coisa que eu aprendi lá também é que eu não precisava esperar o final de semana para fazer alguma coisa. Até porque a maioria dos meus amigos não tinha day off, né, dia de folga no final de semana, tinha durante a semana. Então, lá de certa maneira, eu aprendi que a gente pode, tipo, viver, né, o presente mesmo, de viver ali na segunda, na terça, na quarta, fazer alguma coisa diferente, não ficar só na rotina do trabalho, sabe? Querendo ou não, no Brasil, quando eu retorno, eu perdi um pouco disso, vou ser bem sincera, porque acaba que aqui é outro ritmo de vida, né? E a gente também não consegue abraçar e fazer tudo. Não Mas dá. lá na Irlanda eu consegui, eu achava muito legal, né? Que as pessoas, por exemplo, lá as pessoas elas não conversam só de trabalho. As pessoas não vão te perguntar a primeira coisa, o que você faz da vida, sabe? Lá também não é tabu você falar sobre o seu salário, quanto você ganha, né? Não é tabu você, tipo, falar sobre várias coisas da parte profissional, que aqui, meu Deus, se alguém perguntar para alguém quanto que ganha, meu, vai assim, é uma questão, né? É uma situação. Nossa, ela perguntou para mim quanto eu ganho, sabe? Então, é tanta coisa que é diferente, é tantos detalhezinhos, né? Então, é bem massa observar essas coisas. Eu digo que é uma experiência que todo mundo deveria ter uma vez na vida, né? Curta ou longa. Acho que Sim, todo mundo tinha que ter essa oportunidade de sim. conhecer um outro lugar. Seria muito legal que todos tivessem essa oportunidade. Infelizmente ainda é muito caro, né? E muito Infelizmente eu difícil. sei, tipo, que esse é outro cuidado que eu tenho, porque a gente mora num país que tem muitas realidades diferentes, sabe? Então, também, como criadora de conteúdo, tem que ter responsabilidade de falar sobre isso, porque de nenhuma maneira eu quero falar, nossa, é muito fácil fazer intercâmbio vão. Porque Não não é. é. Eu juntei dinheiro por 3 anos e meio, eu ganhava R$ 1.000 na época, mas na época eu percebi, nossa, agora eu moro com os meus pais, meu gasto fixo é muito baixo. Então é o momento de eu juntar dinheiro. Tipo, hoje eu não consigo juntar o tanto de dinheiro que eu juntava Nem naquela eu. época. Isso é difícil. Então, mas é isso que eu tento mostrar para as pessoas também. Porque quando a gente vê lá o preço do intercâmbio, a gente se assusta. É muito alto. Quando você vê a comprovação financeira, então você pensa, socorro Deus. Mas aí eu tento passar para a galera que não é uma decisão que você tem que começar a pensar hoje para embarcar às vezes 2, 3, 4 anos depois. O meu foi assim Então, também. 2 anos e meio. E adiando e adiando. exato. Então, eu sempre botei na minha cabeça que depois que eu me formasse na faculdade, eu iria. Né? Eu me formei em 2016, eu embarquei em 2018. Mas em 2015 eu comecei a juntar dinheiro. Né? De pouquinho em pouquinho, fui levando, fui fazendo umas renda extra, fui tentando, tipo, do jeito que eu pudesse, sabe? É claro que se por acaso precisasse de mais tempo, eu ia mais tempo, mas na minha cabeça, para mim, pro meu sonho, era o meu objetivo. Então, as minhas amigas brincam que eu era muito pão dura. Eu não comprava uma água se eu tava com sede, sabe? Tipo assim, eu não gastava com nada. Às vezes eu ia andando 6 quilômetros para não gastar com ônibus, porque aqueles R$ 3 iam me fazer diferença, sabe? Na época era R$ 3, agora é mais caro. Mas era o objetivo que eu tinha, era o meu sonho que eu queria conquistar. Então, sei lá, eu fiz o que eu pude para viver aquilo, sabe?
Mas é isso mesmo, né? Se a gente tem esse objetivo, tem que batalhar e lembrar, né, nesse planejamento que não é de um dia para o outro que vai acontecer. Sim, Manu, o exatamente. que o pessoal que quer ir para Dublin tem que levar em consideração? Né? Como se preparar, não só financeiramente, mas fisicamente, mentalmente, o que levar na mala, né? Tu já falou Sim, que são mais de 200 dias sem sol. exato. É muito louco porque, assim, o que a gente leva na mala é detalhe. Eu acho que o que a gente leva na nossa mente é muito mais importante. Eu sempre falo para meus seguidores, gente, o importante é ter o passaporte. O resto, meu filho, você dá um jeito. Porque, assim, o casaco, eu sempre instruo, né? As pessoas, a gente mora no sul, aqui é frio, então a gente tem algumas roupas quentes, mas não adianta a galera lá do Nordeste comprar casaco de frio, porque é para outro tipo de frio. Então eu sempre indico levar o que tem, mas comprar mesmo, deixar para comprar quando você está na Irlanda, porque lá você tem o casaco especializado para o frio, né? Mas o que eu acho que as pessoas têm que saber são algumas coisas, né? Que é, por exemplo, faz frio, não adianta. Tem que botar na cabeça que faz frio e aceitar, porque você não vai conseguir que faça mais sol. Você precisa ter consciência que vai fazer frio para você não chegar lá na Irlanda e só ficar reclamando do frio. Faz frio, ninguém tá enganando ninguém, sabe? Chove e faz frio a maior parte do ano. A maior parte do ano é cinza, mas faz sol também, né? E aí você vai aprender a gostar muito de sol. Mesmo quem sempre fala, eu gosto de frio, eu gosto muito de inverno, por isso eu vou pra Irlanda, acaba que no fim tá só como Deus, vem sol, né? Como a pessoa não vai ter sol, uma coisa muito importante é que as pessoas vão precisar suplementar vitamina D. Porque o nosso corpo sem vitamina D fica numa tristeza, numa preguiça. Porque o que acontece? Quando lá é inverno, às 3 da tarde começa a escurecer. E o nosso corpo entende, opa, é hora de dormir, né? Então, são coisas, pequenos detalhes que ajudam muito, assim, na hora da vivência. Outra coisa muito importante é cuidar da saúde mental. Na Irlanda tem um ritmo muito acelerado. As pessoas vão trabalhar muito, né? Não adianta eu dizer aqui que todo mundo vai conseguir um emprego horário comercial, até porque não vai por causa dos horários da aula, né? Não adianta eu dizer que a pessoa vai achar o horário perfeito ali, eu estudo à tarde, eu vou trabalhar das 8 ao meio-dia e vou pagar minhas contas, vai dar tudo certo. Não, as pessoas normalmente têm 2 empregos, as pessoas normalmente trabalham de madrugada, as pessoas normalmente fazem mais horas do que é permitido, né? Tudo porque precisa pagar os boletos, não adianta, sabe? A maioria das pessoas que viajam para o intercâmbio não tem algum parente que possa ajudar financeiramente caso a coisa apertar. É a pessoa por si só. Então, ter todas essas consciências é muito importante, porque tem muita gente que romantiza o intercâmbio, que romantiza a vida lá fora, que acha que tudo lá fora é perfeito. Porque o que a gente vê no Instagram? Instagram sim, é minha ferramenta de trabalho, mas eu sei que tudo é muito romantizado. Então as pessoas querem ir para Irlanda ver o amigo que está lá só viajando, né? Tá indo para Paris, tá indo para Espanha, tá vendo a Aurora Boreal e acha que essa vai ser a vida dele. Mas não Também é. vai. Exato, também vai ser a vida dele. Mas por trás disso tem um 95% de vida que é a galera passando perrengue, a galera dividindo o quarto, às vezes com 3 pessoas. É a galera, às vezes, tendo que aí, dar uma economizada, as pessoas tendo que se planejar financeiramente para não ficar sem casa, e por aí vai. Então, o que eu sempre falo, cara, pesquisa é a base de tudo. É muito importante a gente pesquisar, né? E perfis diferentes. Porque, por exemplo, eu sei que eu falo de um lugar privilegiado, eu não trabalhei na Irlanda como, é, como nos empregos que a maioria das pessoas trabalham, porque eu tenho a minha empresa, então eu trabalhei remotamente. Eu levei mais euros do que a comprovação financeira para me segurar ali por um tempo. E depois eu tive o privilégio de ter clientes na minha área lá. Então, quando eu recebi em euros, quando eu tive meu salário em euros, era trabalhando na minha área, por indicação de amigo, né, freelance, por aí vai. Mas, mesmo assim, eu consigo enxergar que não é nada fácil para as pessoas, tipo, voltar no frio, na chuva. Todas as pessoas que praticamente, não todas, né, mas a maioria das pessoas que dividiram casa comigo trabalhavam muito, muito. Uma das minhas amigas teve uma semana que ela trabalhou 60 horas na semana, né? É muito tempo, né? É muito tempo. E aí eu pensava, meu Deus,
né? Tipo assim, é muito tempo, mas, cara, a pessoa tá indo atrás do dela, sabe? A pessoa tá com o objetivo dela. Então, é importante as pessoas terem essa consciência. Assim como é importante as pessoas terem a consciência que vaga de casa e vaga de emprego não cai no colo, tem que ir atrás, né? As pessoas me perguntam, mas não é fácil conseguir emprego na Irlanda? Depende. Depende. Você vai entregar currículo, você está tentando estudar inglês fora a escola, você está falando para todo mundo que está procurando emprego, você está entrando nos sites e deixando seus currículos também, porque não adianta. O fácil, o difícil, é tudo questão de experiência e opinião, né? Eu ia perguntar agora também sobre a questão da escola, né? E inclusive, falando da parte do planejamento, na parte de encontrar as agências certas e que tipo de agência confiar o seu sonho, né? Sim, exatamente. Isso é muito importante. Hoje eu trabalho com uma agência que eu indico para os meus seguidores, porque eu acho essa categoria muito importante, porque você investir o seu dinheiro com uma agência, mano, você tem que confiar, você tem que saber qual é a índole dessa agência, você tem que saber qual é a história dessa agência, né? Eu falo para as pessoas, o barato às vezes sai caro, né? Então, primeiro você... É super normal as pessoas orçarem com várias agências, né? Qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente orça com mais de um, mas na hora de decidir com quem você vai, conversa com as pessoas que já utilizaram o serviço, procura no Google, no Reclame Aqui, nos grupos do Facebook. Meu, vai atrás de tentar achar informações, porque a partir do momento que você pagar para a agência, você vai pagar para a escola, tipo, vai pagar o dinheiro da escola para essa agência. Então é muito importante você ir atrás de informação, né? Tanto de depoimentos, tanto de outras experiências, acompanhar no Facebook, no Instagram, as postagens, porque na hora da venda, muitas agências são muito legais, né? Mas depois da compra, aí que complica a situação. Então, eu sempre falo para as pessoas que é muito importante você ver se eles fazem parte dos órgãos da Irlanda, se eles trabalham com escolas que fazem parte do Learn Protection, que é uma lei que te protege ali como estudante. Então, são muitos os fatores para você analisar, não só o quanto você vai pagar. Eu sei que na hora as pessoas querem pagar o mais barato, né? Mas eu sou uma pessoa que eu não vou pelo mais barato. Às vezes o bom é o mais barato, mas eu sempre pesquiso, sempre tenho toda essa busca, porque é uma decisão grande. E na Irlanda não vale a pena fechar com escola só, porque fechar com agência e escola não muda tanto o valor. Eu acredito que a agência ela te dá um suporte muito legal, sabe? A agência dá o suporte, ela te ajuda com a primeira acomodação, talvez. Se tu quiseres chegar lá já com um local certo, né? Ela já vai comprar os primeiros meses da acomodação, seguro, né? Tem todas as outras questões que são por trás, além do curso de inglês, né? Exato. Eu, por exemplo, eu não, né? Eu também. Mas eu indico um mês, pelo menos, para a pessoa ter de acomodação quando vai para Irlanda. Mas você é obrigado a ter acomodação pelo menos uma semana para apresentar no aeroporto, na imigração. Então, você não pode chegar na Irlanda sem um lugar para ficar. Sem um lugar para ficar. São algumas das documentos, né? No aeroporto, quando você chega na Irlanda, eles vão pedir carta de acomodação, a carta do seguro obrigatório de saúde governamental, a carta da escola, porque você tem que ter quitado a sua escola antes de chegar na Irlanda. Eles vão pedir a tua passagem de volta para o Brasil e eu acho que é mais ou menos isso. Quando eu fui, até o agendamento do visto, a moça me pediu. Eles pedem tudo. Quando entrei na Inglaterra, eles me pediram absolutamente tudo, né? O extrato da conta do banco, passaporte, me perguntaram onde eu já tinha ido, muitas coisas. E tudo tinha que estar comprovado, né? Então, a dica é, leva tudo impresso, né? Eu levo tudo impresso. Meu Deus do céu. E se alguma coisa acontece com o meu celular, sabe? Tipo, se ele cai, a bateria pifa, eu levo tudo impresso, tudo bonitinho. Dá certo. Manu, me diz uma coisa. De tudo que tu viveu na Irlanda, além das pessoas, obviamente, o que mais tu sente falta de lá?
o Tesco, com toda certeza o mercado Tesco, gente do céu. Eu ia dizer, a foto que tu postou esses dias no Instagram com a bolsinha do mercado. Mano, eu sinto muita saudade do poder de compra no mercado, sabe? Porque aqui no Brasil, vou ser bem sincera, a minha compra é compra básica, é legumes, ovos, requeijão, queijo e tapioca e arroz, sabe? Tipo assim, é uma coisa muito básica, e proteína de soja, né, que eu como. Mas lá na Irlanda eu consegui experimentar e comer tantas coisas diferentes por um preço tão bom, sabe? Principalmente quando você ganha em euro, eu gastava, por exemplo, 30 euros por semana no mercado. É como se fosse 30 reais quando você ganha em euro. E eu comia salmão, comia cream cheese, sabe? Tipo, comprava falafel, eu tinha toda uma alimentação diversa, sabe? Agora eu como as mesmas refeições. Comprava chocolate Lindt sem dor no coração, leite Exato. vegetal por um dinheiro, sabe? 2 Exato. dinheiros. Eu digo Exato. dinheiros porque comprava em libras, né? Tu comprava em euros. Sim. Mas é Exatamente. isso. E também viajar, né? Porque que nem você falou que você tá planejando viajar no Brasil e é muito caro. Viajar no Brasil é muito caro. E lá, você viajar para outro país é muito barato. Eu lembro que uma vez eu paguei ida e volta, Irlanda e Alemanha, eu paguei 19 euros ida e volta. Eu fiquei, quando eu tava planejando a minha viagem para outros países durante meu intercâmbio, que era só final de semana, né? 4 final de semanas e 2 viagens para fora da Inglaterra. Eu encontrei passagem para esqueci o nome do país. Holanda. Pra Holanda, né? Pra Amsterdã, mais barato do que Floripa, São Paulo. Exato, exatamente. É sobre isso, sabe? Então, eu sinto falta, se for colocar isso numa categoria, assim, né? O que eu mais sinto falta é dessa possibilidade de viver a experiência, seja uma experiência gastronômica, seja uma experiência de viagem. Aqui no Brasil, a gente precisa se planejar muito para fazer qualquer coisa. Isso é que o pessoal que mora lá me diz, né? E pessoal que morava aqui antes e que foi pra lá. Que tem essa segurança, que eles conseguem sair de casa, ir pra um outro local, comer coisas diferentes, porque é muito mais fácil do que aqui, né? Aqui tem que pensar muito. Exato, se você pensa, tá conversando com seus amigos, vamos no sushi esse mês? Beleza, mas deixa eu aqui fazer minhas contas, deixa eu planejar, porque tu vai no sushi, você vai deixar sem pau, sabe? Então, você precisa, planejar tudo, porque tudo é contadinho. E lá eu ia no restaurante e pagava 15 dinheiros no mais caro. Exato, óbvio, se a gente converter, a gente sabe que dá caro, mas não é essa a questão, tá, gente? Não converte, porque a gente tá falando sobre poder de compra, então é por unidade, é como 15 libras para ela, para a pessoa que ganha em libras, é como se fosse 15 reais. Porque ele vai ganhar uma média de 1.500, 1.200. Lá na Irlanda, o salário mínimo para quem trabalha 40 horas é por hora, né? Mas dá uma média aí de 1.860 euros por mês para quem trabalha 40 horas semanais. Então, é um salário muito bom, sabe? Puxado, trabalho puxado, mas é um salário muito bom. Principalmente porque o poder aquisitivo lá é muito maior, né? Sim, então, assim, pra gente saber esse lance de poder de compra, um exercício que eu gosto de fazer é, calcular quantas horas você precisa trabalhar no Brasil para comprar tal coisa. Então, você pega o seu salário, divide por quantidade de horas que você, né, quanto você ganha por hora, então, né, cada salário vai mudar. E aí você vê quantas horas você precisa trabalhar para comprar uma coisa que você queira. Aí depois você vai lá no país que você quer morar, você vê qual que é o salário mínimo e quantas horas você precisa comprar. Eu duvido que ache algo que no Brasil vai ser menos horas trabalhadas, sabe? O maior choque foi comprar um fone da Apple por 100 dinheiros. Enquanto aqui tu vai comprar por quase 2.000 reais. Exato, um fone de ouvido. Exatamente. Por exemplo, o meu celular, quando eu comprei ano passado durante a viagem, eu paguei 700 euros. 700 dinheiros. O mesmo modelo, aqui, tava 9.000 reais. Então, assim, gente, é isso que eu sinto falta. Não de comprar coisas, mas de ter a possibilidade de comprar, sabe? Manu, outra questão que acho que é muito legal a gente falar é sobre quando a gente entende que está aprendendo inglês. Porque aqui no Brasil, mesmo que a gente faça muitos cursos, a gente não tem essa possibilidade de estar falando na rua ou conversando com outras pessoas.
Mas chega uma hora no intercâmbio que tu vai conversar com alguém ou falar com alguém na rua e as palavras elas surgem naturalmente. Quando tu vê, tu só tá despejando a palavra e nem tá pensando, né? Exatamente. Como que é isso pra ti, né? Como que tu sentiu, nossa, realmente eu tô aprendendo, meu inglês tá evoluindo? Eu gosto muito desse assunto, porque pode ver, né? Na câmera eu tô aqui bem felizinha. Mas é porque são conquistas, né, que a gente tem. Eu sempre sonhei em falar inglês, eu não sabia muito. Eu tinha feito curso no Brasil, mas é diferente. Porque quando a gente faz um curso de idioma, né, aqui, querendo ou não, não é uma pessoa que tem como idioma principal o inglês, né? Então sempre tá o português disponível. Quando a gente faz um curso de idioma durante o intercâmbio, falando de escola primeiramente, né? Quando a gente entende o que é aquele tal do pensar em inglês, porque até então a gente sempre traduz tudo na nossa cabeça. E quando a gente usa na cidade, porque tudo vai ser em inglês, você vai no restaurante em inglês, você vai no mercado em inglês, você vai no banco em inglês, você vai pegar um ônibus em inglês, tudo em inglês, a gente é inserido nesse novo idioma, de uma forma que é como se o nosso cérebro abrisse uma pastinha, né? E a gente começasse ali a construir um outro cérebro em inglês, né? Para mim, cara, quando eu entendi que eu sabia inglês, foi em junho de 2019, que eu pensei, nossa, agora eu posso dizer que eu sei inglês. Que eu fui para a Escócia, e aí eu fiz uma road trip, né, uma viagem de carro lá na Escócia, e o carro quebrou, e eu precisei ligar para a locadora de carro em inglês. E o sotaque da Escócia, menina do céu. Pesadíssimo. É terrível. E aí eu precisei ligar e eu consegui resolver o BO, resolvi o problema, e aí acabou que eu pensei naquele momento, nossa, eu realmente estou aprendendo inglês, porque eu consegui resolver problema em inglês. Então, foi mais ou menos ali, assim. Mas, cara, você deve ter sentido também como o nosso ouvido vai abrindo, é muito doido. Inclusive, se tu tem contato com criança, as crianças vão te ensinar muito. Porque elas não têm vergonha de te corrigir. Exato, esse é um outro ponto. Eu, no meu intercâmbio, fiz uma amiga que era minha professora de inglês, né? Ela tinha a mesma idade que eu, foi minha primeira professora na escola, ela era irlandesa. E aí eu falei pra ela que eu queria ser amiga dela. E aí ela falou, let's do it, vamos ser amiga. E aí eu falei pra ela, você tem a plena liberdade de me corrigir quantas vezes você quiser. Porque as pessoas têm medo de ser corrigida, né? As pessoas têm vergonha. A gente vem de uma cultura que a galera tira sarro. É muito mais difícil você falar inglês na frente de brasileiro, que deveria te apoiar, do que na frente de um estrangeiro que fala o idioma. Porque a gente tem essa cultura de tirar sarro do outro, falando de uma maneira geral. Eu só tiro sarro de algumas coisas bem pequenas e só de amigos muito próximos. Mas, tipo, nunca do idioma, sabe? Porque a pessoa tá tentando, é o segundo idioma dela, sabe? Mas é muito louco esse negócio de idioma. Agora eu tô aprendendo espanhol, e aí eu tô na aula de espanhol, eu começo a falar inglês. Parece que eu acesso no meu cérebro a parte de idiomas. E aí, em vez de falar português, que é mais fácil, sabe? Eu falo inglês, porque eu acessei esse lado. Compreendo perfeitamente, porque tanto nas minhas aulas de espanhol, quando eu fazia antes, e nas minhas aulas de alemão, era só inglês que vinha. Cara, a gente faz uma miscelânea na cabeça. Mas no final é tudo certo, né? E sobre isso também, eu acho que é muito legal dizer que não necessariamente a gente precisa falar certo para falar inglês. Exatamente. A gente vem dessa cultura de que não, tem que ser muito perfeito, mas na verdade eles também falam errado algumas coisas. Cara, a gente vem da cultura que é ruim ter sotaque. O nosso sotaque conta a nossa história, não adianta. Sabe? Eu entendo que tem pessoas que consigam falar sem sotaque, não critico elas, vou pra elas também, mas as pessoas ficam tão apegadas nisso, de que eu tenho sotaque. Mano, eu sou brasileira, eu vou ter sotaque, um pouco eu vou ter. Mas o sotaque é uma coisa que também tem que levar em consideração, né? Se a gente fala português, a gente tem muitos sotaques falando português. E a mesma coisa em inglês, né? Em inglês tu vai ter o sotaque americano, o britânico, o irlandês, o escocês, o australiano. Então, uma vez eu tava na Itália, num hostel, e aí eu tava viajando, daí tava eu e meu ex-marido, né? E aí veio uma moça da Austrália conversar com a gente, e a gente conversando, eu falando com ela e tal. E aí no final, eu virei pra ele, ela foi embora,
Aí eu virei pra ele e falei assim, nossa, que legal isso, o que aconteceu com ela, né? E ele virou pra mim e falou assim, não foi nada disso que ela falou. E eu falei, como assim? Daí ele falou assim, eu acho que você entendeu tudo errado, porque ela contou outra história. Daí eu falei, meu Deus do céu. E eu concordando e rindo, sabe? Mas porque o sotaque australiano é muito diferente. E aí eu ia criando na minha cabeça o que ela tava falando, sabe? E concordando. Yes. Eu acho que isso é uma barreira que a gente tem que quebrar, né? Sobre ter que falar inglês perfeitamente pra falar inglês. E essa questão do sotaque. E, Manu, acho que era isso que eu queria conversar com você. Falamos bastante, né? Falamos quase 1 hora aí de podcast. Mas é um assunto assim, ó, que se deixar, vai longe. Que tem tanto assunto pra abordar, tanto assunto mesmo dentro do assunto intercâmbio. Sim, parece que eu não falei nada. A sensação é que tinha muito mais pra ser. Tem mais alguma coisa que tu querias dizer pra encorajar o pessoal ou pra alertar o pessoal? Eu acredito que, cara, a gente tá aí nessa vida, né, pra realizar as coisas que a gente tem vontade. Eu acho que é muito importante a gente viver o presente, é claro, mas é muito importante a gente sempre ter essa pitadinha de planejamento para os nossos sonhos futuros. E aí, às vezes, a gente tem muito medo de fazer as coisas, porque, sei lá, eu acho que medo é um estímulo de proteção, assim, é uma coisa que foi criada para nos proteger. Mas a gente precisa com medo mesmo. Então, cara, para quem tem vontade de fazer intercâmbio, viver uma experiência, viajar turisticamente também, cara, começa aí o planejamento e vai, porque a sensação da gente realizar os nossos grandes e pequenos sonhos é a única. Então, o que eu digo é isso, vai com medo mesmo, vai com tudo, acredita aí nos teus sonhos e também corre atrás para fazer eles acontecerem. Também não tem medo de voltar, né? Porque Exato. também tem muitas... Pode fazer um episódio só sobre isso, tá? Porque isso aí Adoro. há muito tempo. Embora eu tenha ficado assim com dor no coração de voltar... mas eu tenho uma vida aqui e tenho muitas oportunidades que acontecem aqui também, né? Só a gente não se fechar pra vida. Exato. E assim, a gente precisa de coragem pra ir, a gente precisa de coragem de voltar, a gente precisa de coragem pra muita coisa. Então, assim, temos que enfrentar os pés mesmo aí. Vamos com tudo. Manu, deixa o teu Instagram pro pessoal te seguir, faz o convite. Sim, gente, vamos lá me seguir no meu Instagram, é FernandesManu, @Fernandes com S, Manu. Não é Fernando meu nome, tá? Todo mundo se confunde, mas eu espero vocês lá, que vocês me acompanhem aí. Em breve tem novas viagens, já dando spoiler aqui. E aí, muita coisa boa esse ano aí, cheio de movimento. Tá certo, Manu, muito obrigada por aceitar o convite, na verdade, né? Uma honra muito grande conversar contigo e falar sobre esse assunto que precisa ser conversado e explicado pro pessoal tomar coragem também mas ir com consciência, né? Muito obrigada, viu, pelo convite. Eu fico muito feliz, muito grata. Muito massa, muito feliz. Obrigada. Obrigada também. Por hoje é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, desse episódio. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever e deixar uma curtida nesse vídeo. Por hoje é isso. Um beijo e tchau.